cumprimentá-los na doce paz do Senhor Jesus, amém? Estamos agradecidos a Deus por esta noite, por mais essa oportunidade que Deus nos concede de poder estarmos aqui, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu creio sem sombras de dúvida que Deus tem uma palavra para os nossos corações, para o meu e o teu coração. O Deus bendito, eterno, grandioso e poderoso, o Deus que nos ama e nos ama incondicionalmente. Em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, nós somos levados ao pleno reconhecimento do grande amor de Deus para conosco, quando Jesus, ele deu a sua vida em resgate das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria de convidar você neste momento para que nós possamos abrir a palavra do Senhor para o nosso momento de reflexão. Uma palavra de Deus para a tua vida. Abra o teu coração. Prepare o teu coração. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Eu gostaria de convidar você para que abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de 2 Reis, no capítulo 7, e nós estaremos lendo alguns versículos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7, palavra do Senhor diz assim, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Meus queridos e amados, amigo e amiga, jovem, criança, senhor, senhora, senhorita que está neste momento ouvindo esta palavra. A palavra do Senhor nos diz que era aproximadamente o ano 850 antes de Jesus. O rei Ben-Hadad cercou Samaria, a cidade da Palestina, a oeste de Siquém, que foi fundada pelo rei Orné cerca do ano 920 antes de Jesus, e era a capital do reino do norte. A palavra do Senhor diz que a cidade de Samaria estava totalmente cercada, totalmente sitiada. E os estrategistas militares e estrategistas de guerra do rei Ben-Hadad, eles estudaram minuciosamente e judiciosamente um jeito de que todos estivessem presos dentro da cidade de Samaria. A palavra do Senhor nos diz, e o texto que nós estamos estudando nesta noite mostra-nos muito bem, que aquele cerco ele durou durante um bom tempo. E queridos, os estrategistas de guerra, eles cortavam os aquedutos que mantinham a cidade de água. Por conseguinte, não tendo água, os reservatórios se minguavam. Acabava-se a água, por conseguinte, acabava-se a pastagem, consequentemente, o gado morria. Toda a vegetação. A dificuldade era tamanha. A dificuldade, e não era só a dificuldade no sentido de fome, mas à medida que os dias e semanas e meses se passavam, o pessoal, os habitantes que estavam dentro de Samaria, Samaria cercada, e os estrategistas naquela época, eles tinham por hábito cercar a cidade, e o rei da Síria cercou a cidade. Nós conhecemos muito bem, segundo a história, que todas as cidades onde eles invadiam, eles saqueavam e levavam despojos. Os reis assírios, eles eram truculentos, maus, odiosos. Eles submetiam seus vassalos à morte. Jogavam nas fogueiras, faziam pirâmides de cadáveres. Eles eram maus, eram truculentos, e eles cercavam a cidade exatamente para minar e fragilizar o povo. E quando nós começamos a olhar para dentro daquela cidade, a gente percebe que havia um povo que estava não só passando fome, e isso
nos está muito claro e muito explicitado na palavra de Deus, quando nos diz o texto sagrado que eles praticavam um ato de canibalismo. A palavra do Senhor diz que duas senhoras, elas entram num acordo. Observam que o aspecto emocional e psicológico já estava abalado. Elas entraram em acordo: hoje comeremos o meu filho, tamanha era a fome, e amanhã comeremos o teu filho. A palavra do Senhor diz que após aquele acordo, um dos garotos foi sacrificado e serviu de alimento naquele dia. No outro dia, quando aquela outra senhora é requisitada a matar o seu próprio filho, ela foge, ela evade, ela não cumpre o acordo. Aquela senhora sai correndo até o encontro do rei e diz: rei, eu fiz um acordo com essa senhora e agora ela foge, ela não mata, não sacrifica o seu filho. O rei já não sabia mais o que fazer. Ele diz: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, tanto na eira como no lagar? Na eira não havia trigo, no lagar não havia uva. Não pisavam mais, não fabricavam mais vinho e não secavam mais na eira o trigo. Já não tinha alimento. O rei ficou desatinado, desorbitado. O rei já não tinha mais uma resposta plausível. O rei perdeu o equilíbrio. Ele já não tinha uma resposta a contento aquelas duas senhoras e, obviamente, ele começou agora a culpar alguém. E ele culpou exatamente o profeta. O profeta era o representante de Deus. Ele culpou o profeta Eliseu. Por conseguinte, ele estava culpando Deus. Deus é culpado de tudo isso que está nos sobrevindo. A palavra do Senhor diz que o rei diz: olha, amanhã, a essas horas, a cabeça de Eliseu não estará no seu corpo. Eliseu estava juntamente com os anciãos. Ele soube desta notícia. A situação dentro de Samaria era a mais trágica possível. Talvez foi uma das maiores fomes, um dos momentos mais difíceis na história da humanidade. A palavra do Senhor também nos deixa muito claro que eles negociavam fezes de pombo. Negociavam fezes de pombo que servia, as fezes de pombo servia simplesmente para combustão, alimentar o fogo. Mas eles negociavam fezes de pombos. Os pombos eram os abutres dos céus. Ninguém, naquela época, nem pombo se comia. Imagine, agora eles estavam degustando as fezes dos pombos. Como se não bastasse, tamanha era a fome. A palavra do Senhor nos diz, no texto ora lido, que eles estavam negociando a cabeça de um jumento por 5 pratas de ouro, 5 ciclos de prata. Até a cabeça de jumento era negociada. Tamanha era a fome. A fome se instaurou, a dificuldade se instaurou. O momento era de caos, o momento era delicado. O momento que eles estavam atravessando era um momento muito delicado na vida deles. Eles já não sabiam mais o que fazer. Havia uma fome, havia uma crise, havia um sítio. Na verdade, eles estavam vivendo uma quarentena. Não podia entrar, não podia sair. Por conseguinte, os dias e meses e anos se passavam e não havia nenhuma perspectiva de melhora. O que fazer? Se nós sairmos, morreremos da mão dos assírios. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer também. E eles não queriam se render, mas não tinham expectativa. O que o texto sagrado nos diz é que um número grande já havia morrido e outros estavam prestes a morrer também. Tamanha era a crise. Era uma época de quarentena. O que fazer diante de uma quarentena? O que é uma quarentena se não um cerco? E aqui o texto ora em apreço. Nós percebemos que o povo já não sabia mais o que fazer. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que havia se instaurado naquele lugar uma crise, sofrimento. Mas já dizia o poeta, as lições inesquecíveis são as lições depreendidas do meio da dor.
As lições que nós jamais esquecemos são lições que são depreendidas da dor. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para dizer para você que neste momento está me ouvindo. Talvez você esteja sofrendo e você está dizendo: meu Deus, eu não sei o que fazer, o mundo está em caos, os líderes já não sabem o que fazer, eu não sei mais em quem crer, em mais acreditar, eu não sei do amanhã, o que o amanhã me reserva, eu já perdi minha fé, já perdi a esperança, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. As lições inesquecíveis são as lições que nós aprendemos no meio da dor, da luta, do sofrimento. Mas lembre-se de uma coisa: quando todos os recursos faltarem, Deus entrará com providência. Recebe essa palavra. Havia uma crise acentuada. Queridos, quem você é define quem você atrai, e quem você atrai vai definir sucessos ou insucessos na sua vida. Quando o rei mandou os seus soldados irem atrás de Eliseu, a palavra do Senhor diz que Eliseu estava orando. No momento de crise, nós precisamos orar. No momento de conflito, precisamos orar. No momento de sítio, precisamos orar. Momento de quarentena, é momento de orar. Não é momento de ficarmos culpando A, B ou C. Quem é o culpado? Procurando justificativas plausíveis, quando não há justificativas plausíveis, quando somos de súbitos tomados por uma situação avassaladora, como o povo dentro de Samaria foram tomados, roubados, eles foram sitiados. Quando eles acordam, a cidade já está totalmente cercada. O acampamento dos assírios está lá fora. Mas, queridos, nós só tomaremos posse do excelente quando abrirmos mão daquilo que é bom. Talvez para o profeta e para algumas pessoas, o que era mais cômodo era acusar A, B e C. Porque, infelizmente, os seres humanos, na sua natureza inata, têm por hábito culpar A, B e C, ficar transferindo responsabilidades e culpa, espiando as suas culpas em alguém. Nós vemos isso desde o início, desde o Gênesis, quando Eva culpou Adão, quando Adão culpou Eva, e um fica jogando responsabilidade para o outro. Eliseu não. Eliseu, ele estava no lugar certo. Ele estava no momento de oração. Ele estava reunido com os anciãos. Ele não estava em uma roda de fofoca, de tramóia. Ele não estava tentando de alguma forma buscar argumentos para aquela situação e para aquela crise. Ao contrário, ele estava confiando em Deus. E eu quero nesta noite, no nome de Jesus, na autoridade do Deus que fez os céus e a terra, dizer para você que, independentemente de qualquer sofrimento que a humanidade está sendo submetida, aprenderemos grandes lições e confiar em Deus neste momento, munidos de estratégias que Deus nos darão, virá soluções. Nós tomaremos posse do excelente quando abrirmos mão daquilo que é bom. Muitas vezes o que é bom é estar comodamente em casa, na nossa poltrona. Muitas vezes o que é bom é aquilo que muitas vezes te entrete. E nesse momento, me desculpe a franqueza, nesse momento de isolamento social, quando muitas vezes nós poderíamos estar buscando mais a Deus, levantando um altar na nossa casa, no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, curvando-nos diante de Deus. Porque diz a Bíblia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Isso é promessa de Deus, não é do homem. Nós não confiamos em braços de carne, nós confiamos nos braços de Deus. A solução sempre vem de Deus. A última palavra é Deus que dá. Eliseu estava em oração. Queridos, mas a palavra de Deus nos diz que lá do lado de fora da cidade, haviam 4 leprosos. Eles não podiam entrar. Eles eram privados de entrar na cidade e eles estavam do lado de fora da cidade.
do lado de fora da cidade, e eu penso que eles ficaram comentando um ao outro. Se nós permanecermos aqui, vamos morrer. Precisamos tomar uma atitude. A cidade está cercada. Há uma quarentena, há um lockdown. Parou tudo. Ninguém entra, ninguém sai. Não tinha como sair. As pessoas estavam morrendo. Havia uma crise psíquica, emocional, econômica, em todos os sentidos falando. E à medida dos dias que se passavam, as expectativas eram as piores possíveis. Imagine o que uma mãe vê o seu filho morrendo de fome, a sua filha morrendo de fome. Imagine o que é uma família não ter o que comer por dias a fios. E eles não tinham aonde comprar. Eles não tinham o que colher. O provimento de água já não existia. Mas aqueles 4 leprosos que estavam lá do lado de fora da cidade, queridos, eles tomaram uma iniciativa. Só tomaremos posse do excelente de Deus quando tomarmos uma iniciativa. Ao sairmos da condição de comodismo, nós vamos perceber que o antes estará abaixo do depois. Talvez você esteja dizendo, daqui para frente tudo vai piorar. No nome de Jesus, eu não venho trazer uma palavra motivacional, mas eu quero dizer para você que o antes estará abaixo do depois. Deus ainda vai nos surpreender, e Ele vai nos surpreender com coisas grandes. Todos os dias, quando exercitamos a nossa fé, Deus, Ele nos surpreende. Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender a tua casa, a tua família. Deus não vai te deixar faltar o pão. Davi, ele disse, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando nós confiamos no Senhor, aqueles 4 leprosos, eles saíram do comodismo. A cidade sitiada, a quarentena estava estabelecida. Agora, deixa-me pontuar aqui para você, e para já concluirmos, existe pelo menos 3 tipos de pessoa. Primeiro, aqueles que vê acontecer. Tem gente que vai ver acontecer. Tem muita gente dizendo, isso não vai, a solução não vai melhorar, os problemas vão continuar. Tem gente que vê acontecer. Tem pessoas que se espantam com o que aconteceu. Quantas vezes as pessoas dizem para você, colocam o dedo no teu rosto e dizem, isso não vai acontecer. O milagre não vai chegar. Não tem jeito para tua família, não tem jeito para o teu casamento, não tem jeito para a tua empresa, não tem jeito para a nação, não tem jeito para o município, não tem jeito para o estado. Tem gente que só sabe trazer uma palavra negativa para a tua vida, talvez hoje e ao longo dessa semana o que você tem ouvido é isso. Mas eu venho na autoridade de Deus dizer para você, Deus é o Deus que surpreende, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que eu acredito, o Deus que diz a Bíblia que Abraão, mesmo reconhecendo a sua fraqueza e limitação, e o seu corpo já estando amortecido, ele fortaleceu na fé, dando glória ao nome do Senhor, acreditando de que o Deus que havia lhe prometido era poderoso para cumprir a promessa na sua vida. Existem aqueles que vê acontecer, aqueles que se espantam com o que aconteceu, e aqueles que faz acontecer. Os 4 leprosos saíram e foram de encontro ao arraial dos assírios. Se nos matarem, ora, estando aqui nós vamos morrer. Precisamos tomar uma iniciativa. E eles foram. E à medida que eles se disponibilizaram a sair ao encontro do arraial, do acampamento dos assírios, a palavra do Senhor diz que lá, no acampamento dos assírios, eles ouviam, porque Deus é Deus de milagre. A Bíblia é sobrenatural e nós experimentamos a cada dia o sobrenatural de Deus.
Como explicar o Mar Vermelho se abrindo? Como explicar o Jordão se abrindo na época da enchente? Como explicar 3 hebreus dentro da fornalha e saírem ileso? Como explicar Daniel dentro da cova dos leões e sair ileso? Como explicar Jesus andando sobre o mar? Como explicar o sobrenatural de Deus? Deus não é para ser entendido aqui, Deus é para ser aceito aqui. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que lá no acampamento dos assírios, eles ouviam como que um grande exército, e pensaram, eles fizeram aliança com outros reis, e estão partindo ao nosso encontro, de tal forma que quando os 4 leprosos chegaram lá, eles haviam todos evadido, foram embora e deixaram ali todo o despojo, porque eles já haviam conquistado quase 40 cidades, e à medida que eles iam conquistando as cidades, eles iam trazendo consigo despojo. Eles se apropriaram de tudo, voltaram à cidade, e parece-me que vejo eles gritando e dizendo: ei, ouçam, 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 os assírios fugiram, os portões da cidade se abrem, o capitão cujo mão o rei se encostava, porque tem gente que muitas vezes está perto de você, mas muitas vezes não acredita no milagre que Deus tem para fazer. E o capitão, como diz a palavra do Senhor, ele não acreditou que Deus ia enviar provisão. Tem gente que não está acreditando que Deus vai entrar com provisão, com providência, que Deus vai sanar a situação, que as portas se abrirão, o que tivermos que passar, passaremos, mas sairemos fortalecidos. O capitão da guarda, quando Eliseu disse que os céus, que haveria fartura, o capitão diz ainda que o céu se abra a janela do céu, não haveria alimento suficiente para tanta gente. Só que, queridos, acredite em Deus, os portões se abriram, o capitão, porque a palavra de Deus nos diz, tu vai ver, mas não vai tocar, não vai desfrutar. Tem gente que vai ver o milagre, mas não vai poder usufruir do milagre por causa da incredulidade. O capitão foi atropelado, eles foram lá, pegaram o despojo, se alimentaram, se nutriram, houve uma intervenção. Aquela quarentena, eles depreenderam uma grande lição, que nessa quarentena que nós estamos enfrentando, podemos depreender algumas lições, e a primeira lição, e eu finalizo dizendo isso, é acreditarmos, confiarmos pura, única, exclusivamente numa providência de Deus, acreditar de que Deus está no comando, Ele não perdeu o comando, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça. Há uma solução de Deus para a tua vida, há uma solução de Deus para a tua casa. Ei, se levante, erga a tua cabeça, olhe para Jesus. A palavra do Senhor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero te convidar, curve a tua fronte, ore comigo. Querido Deus e poderoso Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, o teu filho amado, entra com a tua providência na necessidade de cada um que neste momento está nos ouvindo. Oh, querido Deus e poderoso Pai, eu sei que a tua palavra é viva e eficaz. Eu sei que há um milagre, há uma providência do Senhor. A tua palavra é a verdade. O Senhor permanece o mesmo, não mudou. O teu poder não envelheceu. Tu és o Deus da providência, o Deus que fez milagres em Samaria, o Deus do passado, do presente e o Deus todo-poderoso que se perpetua de geração em geração, de eternidade em eternidade. A ti a glória, o louvor e a adoração neste momento. Que a tua palavra toque nos corações e que o teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te proteja, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe a todos.